Bem, eu volto com notícias da nossa cidade de Piuí. É que a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe tem preocupado as autoridades de saúde. A cobertura vacinal está muito abaixo da meta e o reflexo já pode ser visto na Santa Casa, que enfrenta uma superlotação. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo contra a gripe. Mas em Piuí, os números ainda estão bem distantes disso. A Secretaria de Saúde alerta para o risco de agravamento da doença, principalmente entre crianças, gestantes e idosos. De acordo com dados levantados pelo Jornal da Onda, junto à Secretaria de Saúde de Piuí, entre os idosos, apenas 42,81% se imunizaram. A situação ainda é mais preocupante entre as crianças de 6 meses a 6 anos, com 22,91% de cobertura, e entre as gestantes, com apenas 12%. A baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe preocupa porque justamente os grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos, são os que mais correm o risco de desenvolver complicações graves. E com a superlotação da Santa Casa aqui de Piuí, o cenário fica ainda mais crítico. Em entrevista coletiva concedida no dia 27 de maio, a secretária de Saúde de Piuí e representantes da Santa Casa alertaram para os riscos de evolução de casos leves de gripe para casos mais graves, que muitas vezes exigem internação. A nossa taxa de ocupação e a internação, ela se dá de uma maneira mais prolongada. Geralmente o quadro se inicia com essa infecção viral, que são sintomas mais leves, de coriza, congestão nasal, nariz entupido, escorrendo, tosse, um pouquinho de falta de ar, um pouco de cansaço, e ela pode acabar evoluindo para um quadro de pneumonia bacteriana associado. Então isso pode acontecer e geralmente nos quadros mais graves isso acaba ocorrendo, a pessoa precisa de antibiótico, tem febre, prostração, alguns outros sintomas mais exacerbados. Então, esse paciente, quando ele é admitido no nosso setor de internação, ele acaba ficando um tempo mais prolongado de internação. Então não é uma internação que ele entra num dia e vai de alta no dia seguinte, é uma internação que ele fica internado aí por volta de uns 7 dias, em média, devido à necessidade de uso de antibiótico, alguns antivirais em alguns casos. Então é extremamente importante a gente dizer, a gente passou agora 2 finais de semana com uma taxa de internação muito alta, uma superlotação, que alguns pacientes precisaram aguardar leito no pronto atendimento até que tivesse um leito disponível para internação. E isso é muito negativo, a gente não está passando exclusivamente em Piuí por esse quadro é um quadro nacional, então todos os municípios da nossa região, a Santa Casa de Passos também está com esse problema de superlotação e acaba atrapalhando um pouquinho o fluxo dos outros pacientes que também demandam atendimento, então infartos, AVCs, as outras patologias também que são atendidas no pronto atendimento, ela tem uma dificuldade de escoamento para alta complexidade, que é Passos devido a essa superlotação. Para tentar reverter a situação, a Secretaria de Saúde está intensificando as ações. As equipes de vacinação estão indo até escolas, creches e casas de gestantes e idosos que têm dificuldade de locomoção. Além disso, estão sendo realizados plantões de vacinação na Feira Livre da cidade todas as quartas e domingos. Mas um dos maiores obstáculos, segundo a Secretaria de Saúde, é a desinformação sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Fake news dizendo que a vacina contra a influenza não é segura ou que está junto com outros imunizantes, como a vacina da Covid, criam um temor que assusta a população. Para a secretária Rosângela Guerra, é necessário conscientizar as pessoas de que a vacina é segura e salva vidas. Isso aí, tudo que está acontecendo é reflexo da não vacinação ano passado, pode ter certeza disso. Então, a nossa sala de vacina, ela continua aberta até às 19 horas, de 7 às 19, e a gente está na feira, nos domingos, estamos em todos os eventos vacinando. O vírus da influenza, que é o vírus que causa a gripe, ele tem uma tendência a fazer pequenas mutações genéticas, ele muda um pouco. O ano passado você conhecia ele, esse ano ele tem uma ligeira mudança. Por isso que anualmente a gente precisa atualizar as vacinas. E o segundo motivo que eu julgo muito importante é o fato de que a proteção da vacina da gripe dura, eu diria para você que no máximo uns 6 meses. Então quem tomou vacina o ano passado, certamente já passou o período de proteção e o vírus mudou. Então sim, temos que fazer e atualizar a nossa vacina.
A estratégia de vacinação contra a gripe segue até o mês de janeiro de 2026. No entanto, é justamente nesta época do ano mais fria que os casos de gripe aumentam. Por isso, a importância de atingir a meta proposta de 90% de imunização deve ser alcançada o mais rápido possível. A gente fala de gripe, vocês devem estar imaginando que eu estou querendo proteger alguém para ter febre, coriza, dor de cabeça. E não é só isso, é isso que a gente tem insistido em falar. A literatura médica, os estudos de vários anos estão evidenciando que o vírus da gripe está diretamente relacionado com várias complicações importantes. Eu estou falando de infarto do miocárdio, eu estou falando de derrame, acidente vascular cerebral, eu estou falando de arritmia cardíaca, eu estou falando de pneumonia. Então, são várias complicações relacionadas a esse vírus. O objetivo da vacinação é, em especial, evitar os casos graves, evitar que as pessoas tenham que ir para o hospital, tenham que ir para uma terapia intensiva e acabem, inclusive, indo a óbito. Quer dizer, o vírus, ele abre a porta exatamente para outras infecções. Existe cada vez mais, a gente está entendendo, os vírus, eles não querem nos atacar, eles querem sobreviver. As bactérias também. Então, existe uma interação entre vírus e bactéria. O vírus ajuda as bactérias a entrarem e poderem fazer infecção. Então, você ter uma pneumonia como uma complicação de uma gripe é algo bastante comum. E as pessoas acham que é falta de sorte. Não, você não sabe o que aconteceu. Tive gripe e depois eu acabei tendo uma pneumonia. Uma coisa tem a ver com a outra. O vírus influenza, por ser um vírus que causa uma infecção sistêmica, ou seja, no corpo todo, você não vai falar que teve, gripe na cabeça só, você tem no corpo todo. Então ele favorece que aquelas placas de gordura, aquelas placas de ateroma que estão aderidas nos vasos sanguíneos, quietinhas, né, e que a gente infelizmente vai acumulando durante a vida, aquilo inflama, esses vasos inflamam e esta placa de gordura acaba se soltando, podendo causar essas complicações cardio e cérebrovasculares. Então, a gente tem falado muito que é muito além de você ter coriza, dor de cabeça, febre, que é o quadro da gripe que, pessoalmente, é melhor não ter. Porque quem tem sabe que você não consegue trabalhar, você acaba perdendo um compromisso importante, estraga uma viagem, ou seja, tem uma série de coisas que só o quadro agudo da gripe já atrapalha a sua vida. E ainda sabendo que eu posso ter algumas complicações relacionadas a isso, o que nós temos que fazer? Prevenção. É muito mais eficiente eu fazer uma prevenção do que eu investir num tratamento e numa recuperação. Bem, e como informado aí na reportagem que acabamos de conferir, hoje teremos mais um plantão de vacinação contra a gripe, né, contra a influenza, e será na Feira Livre. O plantão começa às 5 horas da tarde e termina às 9h30 da noite. Será vacinada toda a população a partir de 6 meses de idade. A Secretaria de Saúde pede que quem tiver levar o seu cartão de vacinação, mas quem não tiver também poderá se vacinar. Importante reforçar que a vacinação ela segue normalmente todos os dias da semana a partir das 7 horas da manhã, lá na central de vacinação que fica na rua Rafael Gonçalves Tomé, número 132, próximo à Igreja do Rosário, aqui no centro de Piuí.